Oração, ação. Muito boa tarde, amigos do Oração, ação. Colegas, companheiros, amigos, que já percebemos que é preciso vigiar, ou seja, é preciso sermos capazes de observarmos a nós mesmos, os nossos pensamentos, sentimentos. É preciso orar, ou seja, é preciso de ter capacidades de elevar a nossa vibração, e é preciso ainda boa vontade para praticarmos, para realizarmos nossos potenciais, para praticarmos nossos aprendizados e nossas conquistas. Ai daquele que viver sem se observar, sem se perceber, vai ser pouco mais que um animal. Ai daquele, porém, que já se perceber, mas não conseguir se melhorar. Muitíssimo importante a autoobservação, enorme passo no sentido da nossa evolução. Que precisa estar a serviço de uma melhoria, porque senão seremos assistentes passivos de nós mesmos? Claro que não. Então é preciso nos observar e sabermos nos melhorar as nossas vibrações, para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas apenas ter olhos de ver e ouvidos de ouvir também não é tudo, também nos observar e sabermos melhorar nossas vibrações ainda não é suficiente. É preciso praticar, incorporar na alma, realizar os nossos potenciais. Autoobservação, elevação da nossa vibração, tudo isso desembocando numa prática de automelhoramento. Conhecimento, autoconhecimento e prática no bem. Muito bom. Hoje, continuando o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, proposto por Kardec no item 257 desse fabuloso O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Já estudamos diversos aspectos das sensações dos espíritos, o que sentem os espíritos, o que sentimos e sentiremos nós quando nos libertarmos do corpo físico pelo fenômeno morte. E hoje estudaremos um pouco mais o corpo espiritual, chamado de psicossoma, e por Kardec de perispírito, porque ele é a nossa ferramenta básica da vida
no mundo espiritual. Assim como nossa ferramenta básica no mundo da matéria é o corpo físico, nossa ferramenta básica no mundo espiritual é nosso corpo espiritual. Conhecer a nós mesmos nos nossos limites e nas nossas potencialidades, quando encarnados, é conhecer nosso corpo e conhecer a nós mesmos e evoluirmos e nos transformarmos e nos melhorarmos no mundo espiritual exige o máximo conhecimento do nosso corpo espiritual. Vamos lá então, porque desde já nossos limites e nossas possibilidades, enquanto encarnados, depende também desse conhecimento. Então o item do estudo, do ensaio de Kardec, no item 257, o subitem tem como título Características do Perispírito. Vamos lá? Muito legal. Retirado do meio ambiente e do fluido cósmico universal. Nós já estudamos isso, mas como algumas pessoas não terão visto todos os estudos desses nossos fabulosos momentos, não existe o nada, o vácuo que nós por tanto tempo supomos existir, não existe. A própria ciência já sabe que onde supunhamos vácuo, existe matéria escura. É o nome que a ciência atualmente dá para o elemento que preenche os espaços siderais. Os espíritos chamam esse mesmo material de fluido cósmico universal. O nome realmente pouco importa. Importa sabermos que há uma matéria onde supunhamos vácuo, e que essa matéria é a matéria básica constituinte de tudo que é material no universo. Nosso corpo espiritual, que não é tão materializado, não é tão denso quanto o corpo físico, mas é também semimaterial, também é formado por esse fluido cósmico universal, por essa matéria primária geral do universo, mas também pelo fluido magnético da Terra. Por assim dizer, o corpo espiritual da Terra. Então, é da junção dessa matéria fluídica universal com a matéria fluídica particular da Terra que se formam nossos corpos espirituais. Então começa Kardec dizendo assim: retirado do meio ambiente e do fluido cósmico universal, o perispírito ou envoltório semimaterial é formado por elementos que variam de acordo com a natureza do mundo em que o espírito é chamado a viver, no nosso caso, da Terra. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, claro. Assim como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno para o verão ou de um polo para o Equador. Bela comparação, não é? Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, se revestem com o perispírito terrestre. E nós, quando eventualmente somos chamados para conhecer um outro planeta, também precisamos usar esse corpo
relativo ao outro planeta, como uma pessoa comum ao mergulhar precisa de um traje de mergulho, ou ao viajar no espaço precisa de um traje espacial. Então os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, se revestem com o perispírito terrestre. Assim as suas percepções se assemelham às dos espíritos comuns. Mas todos eles, inferiores ou superiores, apenas ouvem e sentem o que querem ouvir ou sentir. Perceba, meu amigo, minha amiga, que cada homem e cada mulher encarnado na Terra também vive um mundo muito particular. O que vemos e ouvimos depende do nosso ponto de vista, depende do nosso grau de elevação, depende das nossas crenças, que como óculos dão cores, tamanhos, nitidez para cada coisa em muito particular. Os espíritos, continua Kardec, por não possuírem órgãos sensitivos, podem livremente tornar suas percepções ativas ou nulas. Como uma pessoa que, em determinado ambiente, selecionará pela sua vontade o que ela quer ver mais detalhadamente, focalizando um certo objeto. Também os espíritos decidem o que querem ver e ouvir por essa mesma ação de sua vontade, focalizando as realidades que lhe cumpre, que lhe interessa investigar. Os espíritos, por não possuírem órgãos sensitivos, podem livremente tornar suas percepções ativas ou nulas. Existe apenas uma coisa que são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Os maiores cuidam dos menores. Os maiores possuem maiores poderes que os menores. E é dessa maneira que as intervenções, que os ensinamentos, que os conselhos dos bons espíritos precisam ser ouvidos pelos espíritos medianos, pelos espíritos inferiores. Continua Kardec, a visão é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, de acordo com o grau de desenvolvimento que já atingiram. Os espíritos podem ocultar-se daqueles que lhes são inferiores, mas não daqueles que lhes são superiores. Nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e confusa, porque ainda está embebido, entorpecido com as crenças e com as energias próprias da matéria. Seria como alguém mergulhar no mar com traje espacial. Viveria extensas limitações. Apenas quando se despisse do traje espacial e se vestisse com o traje de mergulho, ele poderia explorar mais livremente o fundo do mar. Não é?
Continua Kardec, nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e confusa, porém, vai ficando mais clara à medida que se liberta do corpo físico e pode adquirir nitidez igual à que tinha durante a vida eterna, além de contar durante a vida terrena, além de contar com a possibilidade de ver através dos corpos que são opacos para nós. Então, como falávamos, a liberdade, as possibilidades, as capacidades do ser num novo ambiente dependem dele ter se libertado dos condicionamentos do velho. Como no exemplo que nós demos do mergulhador que vem do espaço e que precisa tirar o traje espacial para poder, vestido do traje de mergulho, melhor explorar os oceanos. Então, já se percebeu, por exemplo, que o feto, que o bebê, logo após o nascimento, tem uma visão turva e confusa daquilo que está à sua volta. Porque como o nosso viajante espacial que veio mergulhar no oceano, nós também, logo após ao nascer, estamos deixando um meio, a barriga da mãe, para entrar num outro meio, o meio exterior. Precisa então se desenvolver das condicionantes, das limitações com as quais vivia na barriga da mãe e que lá lhe ajudavam no desenvolvimento das suas atividades, das suas práticas, para adquirir novas capacidades e bem viver no mundo após o nascimento. Gradativamente o bebê vai adquirindo essas capacidades e gradativamente o espírito, após a morte, também adquirirá condições, visões, percepções adequadas ao novo mundo, à dimensão espiritual. Então, nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e confusa, porém vai ficando mais clara à medida que se liberta do corpo físico e pode adquirir nitidez igual à que tinha durante a vida terrena, além de contar com a possibilidade de poder ver através dos corpos, que são opacos para nós. Então, não apenas conquistamos a nitidez que possuíamos quando encarnados, na medida que nos adaptamos à dimensão espiritual, mas vamos conquistando inclusive novas possibilidades típicas da vida desencarnada, da vida espiritual. Por fim, Kardec diz assim: quanto a poder ver a extensão do espaço infinito, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e da elevação de cada espírito. É interessante, é fundamental percebermos que desde aqui nós vamos adquirindo capacidade, sensibilidades, possibilidades de perceber o mundo de acordo com a nossa evolução. Como se dá isso? Uma pessoa
precisa se acostumar, precisa se apropriar de determinados conhecimentos para poder viver numa selva. Uma pessoa da cidade que for colocada na selva não saberá se referenciar, não saberá sequer andar em linha reta, quanto menos se alimentar numa selva, se precaver dos perigos, não saberá viver. Precisará essa pessoa aprender, se alfabetizar em selva. Como o contrário, uma pessoa da selva precisará se alfabetizar em cidades para poder sobreviver na cidade. E dentro da cidade, uma pessoa de bairros ricos também precisará dominar certos códigos para poder perceber e sobreviver num bairro de periferia. O nosso olhar precisa ser expandido, precisa ser sensibilizado para nos permitir experiências variadas. Isso já aqui na Terra. Muito mais após a morte, no mundo espiritual. Aquele que se habituar às viagens astrais, aos desdobramentos, terá inevitavelmente mais familiaridade com o mundo espiritual, sabendo, entendendo a sua lógica, as suas leis, podendo se movimentar, estabelecer contatos, participar da sua dinâmica, dirigir a sua vida, por conhecer mais essa dimensão da vida. Se você não entende bem isso, o fato é que quando dormimos, nosso corpo descansa enquanto o nosso espírito se desprende. Não completamente, o desprendimento completo se dá apenas pelo fenômeno morte, mas se desprende parcialmente porque permanece conectado pelo que é chamado de fio de prata, uma espécie de corda que liga o corpo espiritual ao corpo material e que é elástica, nos dá uma grande liberdade, não total, para explorarmos a realidade espiritual. De forma que praticamente todos nós, com menor ou maior consciência, com lembrança ou sem trazer a lembrança, temos experiências no mundo espiritual que não são delírios, que não são maluquices como diversos dos nossos sonhos, nos quais não conseguimos extrapolar o universo, as energias da nossa própria mente. Claro, todos nós temos vivências no mundo espiritual que são limitadas à nossa própria mente, de forma que vivemos quando dormimos, muitas vezes, no ambiente formado pelas nossas vivências que ocorreram durante o dia. De forma que muitas dessas experiências podem ser explicadas por impressões fortes que tivemos durante a vigília e que transmitimos ao mundo espiritual como alguém que, numa catarse, vomita comida excessiva que adquiriu. Muito importante é entendermos o mundo da mente enquanto o corpo dorme. Há sim inúmeras vivências, sonhos, mais propriamente ditos,
que acontecem quando estamos dormindo e que representam apenas uma continuidade, uma catarse, uma explosão, um transbordamento das vivências com as quais nos preenchemos durante o dia, durante a vigília. Mas há também sonhos, vivências completamente diferentes, algumas das quais nós vivemos em roupagens completamente diferentes, em raças, em sexos, em contextos completamente diferentes. São muitas vezes lembranças de outras vidas, quando não são transportes a mundos diferentes. São o que Kardec chama de desdobramento, o que no Oriente se chama de viagem astral ou viagem espiritual. É fundamental entendermos isso e sabermos que o conhecimento disso nos livros disponíveis, através das técnicas que são ensinadas, nos torna capazes de vivenciar e de nos lembrarmos cada vez mais e de atuarmos cada vez mais conscientemente e de lá trazermos experiências, ensinamentos, inclusive prestando serviços que nos ensinam muito. Nessas noites, nesses desdobramentos, muitos de nós, ainda que não lembremos, prestamos serviços importantes para as zonas de guerra, para os necessitados, frequentamos palestras, cursos, desenvolvemos vivências preciosas. Então, conhecermos essa realidade nos dará cada vez mais desenvoltura para a dimensão espiritual. Sempre a depender do grau de limpeza com o qual entrarmos no mundo espiritual, de onde se conclui a preciosidade do ensino dos nossos avós, mães e pais, da oração antes de dormir. Porque, sim, vamos desenvolvendo habilidades, estruturalmente vamos nos capacitando a lidar com ferramentas preciosas nesse mundo após o sono, que é muito semelhante ao mundo após a morte. Mas também temos problemas conjunturais, como, por exemplo, quando nos alimentamos pesadamente, quando vivemos experiências marcantes durante o dia ou nos minutos que antecedem o sono. Quem vê um filme de terror, quem vê um filme pornográfico, quem é assaltado em horas avançadas da noite e depois vai dormir, quem se embriaga, todas as vivências anteriores ao sono influenciam a vivência que teremos após o sono, não apenas negativamente, como todas essas que falamos, mas também as pessoas que dormem após assistirem um filme elevado, com a leitura elevada, com músicas que nos transportam a alma para regiões mais altas, mais sublimes. Também, é claro, nos favorecerá tanto quanto a oração mais clássica, a uma bela entrada, a uma produtiva vivência, a um grande ensinamento que o espírito pode ter durante o sono. Que esse
que essa consciência estimule muitos de nós a conhecer essa realidade. No YouTube, se você quiser, coloque Wagner Borges e você vai conhecer o trabalho desse grande pesquisador, dessa referência internacional sobre o desdobramento, sobre a viagem espiritual. Coloque Viagem Espiritual e Wagner Borges com W e você vai conhecer um grande personagem, um grande estudioso, um excelente mestre, não apenas das questões técnicas do desdobramento, mas também da atitude do pesquisador espiritual, porque ele é realmente uma figura, um professor muito interessante para todos conhecerem. Muito legal. Agora vamos então saudar os amigos. Muito boa noite, Maria José Sobral, Emir Cajazeira. Emir fala que só de sabermos que das notícias do mundo espiritual já é muito expansivo para nossa mente. A Sandra Gomes fala que devemos estudar e desenvolver nossa mediunidade, porque todos somos médiums, é isso mesmo. A Gugu Souza, sempre com o seu sentimento de gratidão e o seu acompanhamento como é importante essa oportunidade para pararmos e refletirmos sobre a realidade do mundo espiritual. Muito legal, Gugu. Andréa Santos, Magal de Marra, Sandra Gomes, Regina Frutuoso, Adelaide Dias, Domingos Natalo. Muito boa noite a todos vocês. Muito feliz por compartilharmos esse momento. Até amanhã, continuaremos nossos estudos, contamos com cada um dos amigos para continuarmos essa trajetória. Porque assim como eu sou grato a cada um de vocês, porque vocês são o estímulo, vocês são o motivo que me fazem também aprender com as intuições que a gente recebe dos amigos espirituais, verdadeiros instrutores de um espaço como esse. Paz e bem, muito obrigado pela participação de cada um e até amanhã.